tá passando um pano, não dá nem pra defender, não. Ele é chupão. Pô, pelo amor de Deus, Ele quer camisa. Ele é amigão, ele é amigão. Ele quer ir pra comunidade, pra lá pro amigão, samba. é lá. Eu não preciso querer ir na comunidade, porque eu sou Porque da ele comunidade. vai, né? Ele vai, eu né? Ele sou tá lá, a né? comunidade. Ele é amigão. Nós somos também, irmão. Como eu estava tentando dizer aqui, o que o Memphis falou, ele tem razão. O que ele tem razão? Muita razão, Tá, e eu vou então vamos continuar lá. falando Então sem vai. vocês me Duas interromper. derrotas Nesse seguidas, mesmo não dá. nível, nesse mesmo tom, vou concluir o meu ponto de vista. Conclua. O que ele disse é, Isso. não dá para enxergar uma evolução tática e uma evolução do grupo diante das competições, porque só se analisa o jogo e o resultado exato. Vai analisar o quê? O que Tá ele vendo o quê? espera Vai em analisar. 6 meses... Meu Deus do céu, vocês vão deixar eu falar. Não, vai. O que ele esperava Vai, desde o vai, tempo vai, que ele vai, chegou pô. aqui era um crescimento do grupo em conjunto, que tivesse uma opção tática, que tivesse um esquema tático, que os Então resultados... ele tá detonando já o Ramon aí, já. Ele já deu no meio do Ramon, então, pelas suas tradutor do palavras. Memphis. Então, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Marcelo. Pode fazer. Faça! O senhor está contente com o desempenho do time e com atuações que o Ramon Dias está cuidando do time? Você está contente com o Ramon Dias? Rapaz, o Corinthians ganhou, o Corinthians foi campeão paulista pela passou. força da torcida e pelos jogadores, porque o Ramon, desde o momento que entrou, ele não sabe fazer as substituições e ele inventa, colocando o Romero pra tentar armar, que não dá, ele deixa o Thales Magno no banco, quando o Thales Magno pega uma sequência, ele tira, aí ele inventa de colocar o Bidon lá, ele viu que deu certo com o Carrilho, ele tira o Carrilho novamente, não tem o Garro, aí deixa o Garro fazer esse tratamento inovador, que não é que nego sabe que não é inovador, voltou, só vai voltar a jogar em maio e junho, aí ninguém fala nada. Aí o departamento médico tá acuado, ficou acuado, combinaram pra poder falar, nós vamos aceitar isso? Não vamos aceitar. Aí ele vai entender o que é o Corinthians, irmão. E aí eu O perguntei- Corinthians você já ganhou, você ganhou já o Paulista. Irmão, chega! Acabou a parada, hein? Oxe. Acabou, hein? Eu só perguntei... Uma hora o cara pode sair, Vocês estão- uma hora o cara pode não sei o quê. Não, é outra hora não Corinthians. sei o quê. Corinthians ganhou, você sai. Perdeu em casa, irmão. Quietinho. Eu nem quase 40 milhões de corintianos. O Memphis também. Então, o seu pensamento, Então- a sua linha de raciocínio, então- foi exatamente Peraí, o que o o Memphis Memphis falou. não tá? Todo o seu desabafo é embasado no que o Memphis Tá. falou ali, ó. O Ele Memphis não viu tá? que do tempo, ó, Não, 6 peraí, meses. me que voltou. responda. Me responda. O Memphis não tá? Não tá. Então é o seguinte, a chave do clube tá contigo, meu irmão? Você manda? Então, demite então ele, então. Por que você não assume que você tá andando em campo? Não tá jogando nada? Mas a pergunta não foi sobre o desempenho dele na partida, Mas foi sobre o time. Ah, tá bom. Então ele não jogou. De verdade, de verdade. Não, ele eu, não pergunta- entendi, ele eu não responde- entendia, eu não entendi como A fala dele. a fala dele. Ô, Não entendi até agora. Williams, a pergunta que fizeram pra ele foi se ele tava contente com o desempenho do time. E ele falou, Ele tava eu, tendo evolução. eu cheguei... Isso. E o que é que ele respondeu? Ele falou, eu tô aqui há 6 meses e eu não vi nenhuma evolução do meu time. A gente só se preocupa com o resultado, Só vê ganhou, resultado e perdeu, resultado. resultado e resultado. Só se cobra o resultado. Mas a evolução do time, taticamente, a evolução do grupo, sobre criar situações diferentes de jogo, não acontece e não aconteceu. Então ele tá ficou incomodado. claro, ficou Ele tá claro agora. incomodado É o Pelé, porque é o Pelé. não existe uma liderança Não, ele é o Pelé. e uma estratégia para que o time evolua. Ele é Porque a aquele cara pergunta ali, ó. foi essa. Ele Se a ficou pergunta claro. fosse... Edson Neto Nascimento. Se a pergunta fosse, e o seu desempenho, Memphis? E a sua atuação, Memphis? Mas E você precisa- na partida mas de hoje? precisa perguntar. Aí a resposta seria outra. Você não concorda comigo? Concordo. Mas quando se perguntam sobre o desempenho do time para o atleta, ele vai falar do quê? Do Aí desempenho ele do vai time. esculacha o grupo. Ele deu um ponto de vista. Ele não esculachou o grupo. Ele tá falando que o grupo necessita... Peraí, ele tá aqui, necessita de quê? Ele necessita de jogar bola. Os caras sabem fazer as coisas, só que o treinador não orna. E o seguinte, irmão, não tá jogando nada, não pode falar nada. Tudo bem, aí eu vou te fazer uma pergunta então. Bota aí no Google pra É mim o que culpa é do orna. Memphis, é culpa do Memphis, os dois gols que o Corinthians Orna tomou? combina. De todo mundo. Responde a minha De pergunta. todo mundo. É culpa do Memphis, Não. o pênalti na Combina, pré-Libertadores? não, fuder minha vida, Não, né? peraí, presta atenção Não aqui, é, ó. não Tô é. fazendo pergunta. É Não culpa é. do Memphis, você acha que foi culpa do Memphis o pênalti na pré-Libertadores aos 44 do primeiro tempo? Não, não é. Você acha que foi culpa do Memphis os dois gols aos 80 e 84 na pré-Libertadores lá, lá em Aliança na Casa do Chapéu? Não. Você acha que foi? Tá. Foi culpa do Memphis ser eliminado dentro de casa? Mas fala com o jogo que ele arrebentou, que ele foi o cara e papapá. Mas a pergunta que fizeram- Não, mas não interessa, é um conjunto. A pergunta Eu quero- foi sobre eu quero- o elenco, Marcelo. O elenco, ele faz parte do elenco. Sim. Ele faz parte do elenco. Você tá contente com as atuações do time?
Em alguns jogos eu fiquei feliz. Não, de uma maneira geral. Você analisando o Corinthians dentro dessa competição do Campeonato O Brasileiro. Corinthians... Quero o bater palma pro senhor hoje. O Corinthians não... Ô, Memphis Depay, Calma, aí. Como é que você se sente em não ter feito gol ainda em cima do São Paulo, do Palmeiras e do Santos? Do Santos, 3 clubes grandes. E o seu rendimento em campo, principalmente nos 2 jogos da final e hoje contra o Fluminense na Neoquímica Arena. Velho, isso é uma pergunta. Bateu de palma. Respeitoso. Falou pouco, mas falou bonito. Falou pouco, mas falou apurado. Mas falou bem. E aí, O Corinthians é diferente de tudo e todo, irmão. derrotas seguidas. Ali o cara que tem nome, o cara que é fera, ele tem todos os jogos, irmão, e bem. E o seguinte, ó, falar do grupo não, hein? Ô, Babi, como é que tá aí a parada da troca de treinadores aí, Babi de Sorocaba? Um beijo pra Neuza, uma das mães mais maravilhosas desse país. Craque Neto, boa tarde pra você, todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Donos da Bola. Não se fala em outra coisa, né? Ramon Dias pressionado. E eu tô vindo aqui também, direto da sala digital, pra gente aprofundar um pouquinho sobre essas especulações todas. Que o torcedor de casa tá pesquisando também sobre essa possível troca de técnico, não só no Corinthians, mas de todos os times que andam pressionados na Série A. Então a gente fez um levantamento em que a gente foi dar uma olhadinha, craque, nas pesquisas sobre o Dorival, né? Porque o ex-técnico da seleção brasileira, ele aparece nessas buscas quando a gente vai ver ali nome de técnico mais no clube. E disparado, como a gente está vendo aí na tela, as buscas por Dorival no Corinthians nessas últimas 24 horas superaram as buscas por ele no São Paulo, que a gente está acompanhando um Zubeldia bastante pressionado, e no Grêmio, né? Que também dispararam desde ontem, ou seja, mercado bastante movimentado. E aí a gente foi adentrar um pouquinho mais sobre esses dados. E aí, craque, como você está vendo aí, essa dança das cadeiras dos técnicos. No Corinthians, Dorival aparece disparado, só que ele não supera o Tite. Muita gente indo resgatar o nome do Tite, tanto para, assim, interesse de busca no Google é o quê? O pessoal querendo ver as especulações, Babi. né, craque? Ô, Babi, o Santos, todo mundo quer tudo isso aqui. Então, vamos Olha olhar a para o fase que tá o Santos. Santos. Tem que botar o Eduardo Batista aí também, rapaz. Olha a fase. Quem que é Tata Martino? Era um que era treinador do Barcelona, tava Dá licença, irmão. com o Messi agora. O Na hora Cuca do não, porque o desespero, Cuca- craque, o pessoal vai pesquisar tudo Tá, quanto é nome tá bom. para ver se vai dar, entendeu? Beleza, vamos lá. E aí é isso que está acontecendo. No Santos, como você está vendo, o Dorival aparece nesse último pico, quando a gente vai ver esses rankings. A gente tem essas outras pessoas sendo cotadas também. Cotadas o quê? Pelo torcedor. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informação do Timão. Então, a partir desse momento, a gente vai repercutir a derrota do Corinthians pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Fluminense por 2-0 na Neoquímica Arena. E Marcelinho Carioca acabou chutando o balde e detonando, descascando o técnico Ramon Dias e Memphis Depay pela derrota contra o Flu. O Marcelinho disse que o Corinthians é um time sem repertório, é um time sem criação de jogada, né? Culpa de quem? Culpa de quem? Culpa do Ramon Dias. E outro que o Marcelinho assim detonou foi o Memphis Depay, porque ao final do jogo o Memphis saiu assim, sabe, disparando para tudo enquanto é lado e acabou criticando, né, o técnico Ramon Dias publicamente, dizendo que o Corinthians é um time pautado por resultado e não pelo crescimento do clube. Quando ele diz que o time é pautado por resultado, ele está criticando o quê? O Ramon Dias, que só pensa em ganhar o próximo jogo. Porém, o que ele faz para ganhar o próprio jogo? O que Ramon Dias faz para ganhar o próximo jogo, sendo que o Corinthians não tem uma jogada ensaiada? Corinthians, taticamente, é um time perdido em campo. A gente percebeu ontem contra o Fluminense que o Ramon Dias escala muito mal, substitui muito mal. Tem alguns jogadores no elenco que estão insatisfeitos com o técnico Ramon Dias, acha Ramon e seu filho Emiliano Dias muito paneleiro. Posso dar um exemplo aqui de tantos jogadores, mas vou falar só do Thales Magno, que mostra nitidamente que está insatisfeito, né, no Corinthians devido a estar no banco
né? Não é que ele está satisfeito no clube, está insatisfeito de estar no banco. E Ramon Dias, ele acredita que dá muita oportunidade a outras pessoas e não dá para um jogador do nível dele. Então o Marcelinho acabou aí perdendo a linha e detonando, né? Criticando pesado. E Marcelinho até acabou criticando também um setorista do Corinthians, que não tem coragem de fazer uma pergunta pro Memphis Depay, de perguntar por que você não tá jogando nada. Não jogou nada na final do Paulista, não jogou nada contra o Huracan, não jogou nada contra o Fluminense. Então não tá conseguindo performar o Memphis. E aí ele sai descascando pra tudo enquanto é lado. Eu tava olhando aqui há pouquinho, né? A sequência de jogos do Corinthians. O Corinthians jogou o primeiro jogo contra o Bahia, empatou. O segundo jogo, o Corinthians ganhou do Vasco. O terceiro jogo do Brasileirão, o Corinthians perdeu o Palmeiras. E o quarto jogo, perdeu agora o Fluminense. E o próximo jogo do Corinthians é o Sport, no sábado, às 16 horas, na Neoquímica Arena, né? E acredito eu que nesse jogo contra o Sport, o técnico do Corinthians não será Ramon Dias. Porque o Ramon tá muito pressionado. O Fabinho não vai conseguir mais segurar o Ramon Dias. Tem uma ala da diretoria corintiana que não quer mais o Ramon Dias. Parte da torcida, a maioria, não quer mais o Ramon Dias. E Ramon Dias só está no Corinthians hoje porque foi campeão paulista. A contrário senso, já teria caído. E os dois técnicos mais cotados no Corinthians é o Tite, que disse não ao Santos recentemente, né, e não tem vontade de trabalhar por esse momento, e o Dorival Júnior. O Dorival Júnior também parece que não está querendo trabalhar nesse momento, após ser demitido aí da seleção brasileira, apareceu um pouco aí frustrado, muito triste, né, e parece que está querendo dar um tempo. Mas a prioridade do Corinthians é Dorival Júnior. E a informação que a gente obteve no canal nessa manhã de quinta-feira, 17 de abril, o Corinthians passou a manhã todinha negociando com o técnico Dorival Júnior. Corinthians ainda não demitiu o Ramon Dias porque não conseguiu acertar com nenhum treinador, e Dorival também não disse não ao Corinthians. E não disse sim, está estudando a proposta. Por isso, o Ramon Dias continua. Mas, a qualquer momento, Ramon Dias pode cair e Dorival pode assinar com o Corinthians. Estava olhando no site, as buscas na web, né, pelo torcedor, o maior número de buscas do torcedor corintiano é pelo o técnico Dorival Júnior. Fica em primeiro lugar nas últimas 24 horas. Então, Ramon Dias tá aí a qualquer momento pra gente trazer a notícia pro canal que foi demitido, e Dorival é o novo treinador do Timão. Tendo em vista que tem o Grêmio também sem treinador, São Paulo com Zubeldia não tá bem, Zubeldia pode cair, mas como o Dorival Júnior tem uma excelente amizade com o Fabinho Soldado, né? Porque já trabalharam junto no Flamengo. Tem um ótimo relacionamento. O Dorival Júnior já elogiou o Corinthians publicamente várias vezes e tem um sonho, um desejo de ainda trabalhar no Corinthians. Então, esse elo, essa ligação de amizade, de profissionalismo, né, com a diretoria corintiana na pessoa do Fabinho Soldado, pode facilitar a chegada do Dorival ao Corinthians, que como o Grêmio também está sem treinador, Dorival também pode ser chamado para o Grêmio. Mas acredito eu, né, que o Dorival será o próximo treinador do Corinthians. E se o Corinthians contratar o Dorival, é um excelente treinador, vai mudar muita coisa no Corinthians, o Corinthians vai melhorar. Por onde o Dorival passa, é um sucesso. Fez sucesso no Flamengo, chegou ao São Paulo, foi campeão ganhou um título inédito para o São Paulo, que foi a Copa do Brasil. Então, um grande nome, um grande treinador, uma grande pessoa, um grande profissional. Se o Corinthians, como passou amanhã negociando, e houver sim do Dorival, o Corinthians
vai demitir o Ramon Dias a qualquer momento. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians tá acertando, o nome, assim, a prioridade é o Dorival Júnior, o Corinthians tá acertando a contratação do treinador? Tá certo o Corinthians interromper o projeto do Ramon Dias no início do Brasileirão? Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixa também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.